E nós usamos a nossa bagagem, muitas vezes, como desculpa para nós ficarmos escondidos. Não é perdido, é escondido e não assumirmos as nossas responsabilidades. Aquilo que Deus tem nos chamado. E a gente fica escondido. E nós usamos essas desculpas. Agora eu não posso, bagagem. Agora eu não posso. Afinal de contas, eu tenho que estudar. Há algum erro em estudar? Não, lógico que não. Mas a Bíblia diz que tem hora para tudo. O nosso problema, nós não estamos sabendo colocar os horários. Hoje eu não posso, porque eu tenho que estudar. Amanhã eu tenho um emprego. Amanhã também não vou poder, porque eu tenho que trabalhar. E o duro é quando o emprego não é mais o sustento, mas é a razão da nossa vida. Aí a coisa pega. Porque a gente até perde a nossa identidade, porque o emprego é a razão da nossa vida. Ele não é apenas o sustento. Depois eu tenho que casar, povo. Afinal de contas, eu preciso achar a linda, o lindo. Tenho que casar. E depois, quando eu casei ainda, eu tenho a casa. Eu tenho que comprar a casa, arrumar a casa, reformar a casa, fazer um monte de coisa. E depois eu tenho a viagem de férias. Recebe, pastor. Eu tenho a viagem de férias, o pacote da viagem de férias. E depois eu tenho as redes sociais, que eu tenho que cuidar. Afinal de contas, eu não estou atualizada, mas é Facebook, WhatsApp, Instagram, o TikTok, YouTube, o povo aí da internet, eu não sei, é muita coisa. Gente, eu não dou conta nem do WhatsApp, nem dos grupinhos ali da igreja, eu não dou conta. É sério esse negócio. E a gente é bagagem, e vamos juntando. Olha quanta coisa, emprego, estudar, casa, rede social, e o meu hobby. Eita, aquele negocinho que me toma um baita de um tempo, e eu fico ali, eu fico naquele negócio, o meu hobby. E a bagagem é grande. E eu vou juntando bagagens de preocupação. E começo a me esconder do quê? Como fosse Saul ali, do chamado de Deus no meio dela. E às vezes a bagagem começa a crescer tanto em algumas áreas da nossa vida, que eu não sei o que é, na tua área, eu sei da minha, tá? Que a gente se esconde, que a gente não aparece mais. A gente não aparece, só aparece a bagagem, só aparece o meu emprego, só aparece o meu hobby, só. Começo a me esconder e não apareço mais. E para a gente adiantar isso, o que acontece quando nos escondemos no meio dessa bagageira toda que a gente carrega? A vida moderna, a gente fala o pós-modernismo, traz para a nossa vida e vai virando um entulho. E um monte de coisa. Algumas a gente procura e outras vêm sozinha na nossa vida. E algumas a gente mesmo que cava, né? A primeira coisa que nós vemos nós perdemos a nossa identidade. Quando a gente começa a se esconder atrás da bagagem, nós perdemos quem nós somos. Saul, o homem tinha tido um encontro com Deus. Ele tinha uma unção de rei. Tinha estado ali, derramado o óleo, o azeite na cabeça dele. Ele tinha estado, assim, pessoalmente ali, através do profeta Samuel, com Deus. E, de repente, esse homem, ele vai se esconder, porque ele já não sabia, ele não tinha certeza. O que ele queria? O medo de assumir a responsabilidade. E o que eu acho mais engraçado é que a gente fica, quando a gente começa a se esconder atrás da bagagem, a gente fica no meio do caminho, que era o caso do Saul. Ele era rei, ele tinha sido ungido rei, mas ele não estava assumindo, ele não queria assumir a responsabilidade disso. Ele estava ali, sabe aquela coisa, indefinido, no meio, sem saber quem ele realmente era. Saul perdeu, sem saber a sua real identidade, real de rei, real de verdade mesmo, sem saber a sua identidade, perdido no meio da bagagem, né? Eu falo que ele era um rei sem identidade e isso trouxe consequências no reinado dele, porque na verdade ele não saiu do meio da bagagem, não, pensando bem, vou lá. Deus revelou, não foi?
Ele está escondido lá. E ele foi tirado para assumir essa responsabilidade. É o rei que o povo havia pedido, não é? O povo teve que ir lá buscar o Saul para assumir o lugar dele. E eu falo que ele era um sem noção, porque ele não sabia do seu chamado direito. Quem tinha chamado ele, do Deus que ele servia, ele estava sem identidade. E ainda mais, ele esqueceu das vidas que dependiam do governo dele. Havia um Israel, dependendo daquele chamado, um Israel para ser governado por um rei levantado por Deus. Olha como esse homem estava sem identidade. E a gente vai voltar. Mas aí, voltando para nós, será que tem crente no meio do caminho que não sabe mais quem é? Está perdido em tanta coisa na vida, já não sei mais quem é, estou lá, escondida. Não vou, nem pensar. E eu tenho que cuidar da minha bagagem, eu quero me esconder aqui. Teve um encontro com Deus, Deus falou com ele, teve um encontro com Deus, mas agora está perdido, está escondido, melhor falando, está escondido no meio de tantas coisas. E eu vou dizer uma coisa, se de repente você tem se achado meio que escondido do que Deus tem falado para você, o que Deus falou lá atrás, daquele primeiro amor, lembra do renova-me, já não quero ser igual? Combinei tudo com o pastor. Não, gente, não combinei, foi o Espírito, não combinei nada. A gente não falou para renovar, já não quero ser igual, no meio da bagagem, escondido, deixando a vida sem a nossa verdadeira identidade. É chata, é enfadonha, a gente vai cansar desse negócio, a gente vai cansar das férias, a gente vai cansar do emprego, a gente vai cansar do hobby. Estou falando é sério, povo. O que a gente não vai cansar é de ver a obra de Deus fazendo através da nossa vida, é vendo alguém se libertar, alguém se converter. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, vai trazer vida espiritual, e você vai ver o sobrenatural de Deus. Uau! É isso que nos traz vida. Então, se você está meio sem saber sua identidade, vamos lembrar. Carta aos Efésios, escrito para o nosso querido irmão Paulo, no capítulo 1. Carta aos Efésios, a gente devia ler direto. Ler e aplicando para mim. Porque é um manual, é o nosso... Uma vez eu ouvi um pastor falando que é o nosso RG espiritual. Lá no Efésios capítulo 1 fala quem eu sou. O que aconteceu conosco quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, quando nós nos posicionamos. E aí você vai pela carta aos Efésios, ele vai falando sobre santidade, o que você não deve fazer, as coisas deste mundo. É o seu posicionamento em santidade. E depois você vai sabendo qual é o seu papel como homem, como marido, como esposa, como filho, como servo, como empregado. Enfim, você vai sabendo qual é o seu lugar, como você tem que andar. Até quando você saber tudo isso, aí você vai para a guerra espiritual, num nível bem mais alto. A gente não dá para ir na guerra espiritual sem eu estar com identidade, sem eu saber quem eu sou, e sem eu estar em santidade, em conformidade com a palavra. E Efésios, lá no capítulo 1, só vou ler 2 versículos, versículos 4 e versículo 5. Percebe o peso disso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Percebe quem nós somos, a maravilha que é, nós somos escolhidos em amor, para sermos adotados e filhos desse Deus maravilhoso. A identidade, quem você é? Filha do Deus Altíssimo. A gente tem uma música que a gente canta aqui na igreja, escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Será que a gente pensa
quando a gente vai cantar? O que aquele pastor falou? Ora, eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, filho de Deus. É a nossa identidade. E se a gente for ir para o capítulo 2, no versículo 10, dessa mesma carta, ele diz assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você foi escolhido, você é um filho do Deus Altíssimo, escolhido para reinar, para ser um sacerdote real, e com propósito, não para ficar escondido no meio da bagagem, no meio do caminho, sem saber para onde vai, o que fazer, qual é o seu valor.